Quando a gente fala de educação respeitosa, a gente fala muito de ferramentas de comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre antes da comunicação, né? Quando são bebês, antes de começar a falar, assim, é, quais são as formas da gente trazer essa educação respeitosa, educação consciente, antes da fala aparecer. Legal, bem legal. Como a gente estava falando, né, a comunicação, na verdade, é o mais fácil para nós adultos, né, a comunicação falada. Mas a criança está o tempo todo se comunicando, né, então no nosso toque, no nosso olhar, na nossa respiração, na brincadeira. A primeira comunicação da criança é a brincadeira, né, a curiosidade, o jeito que ela brinca, o jeito que ela se movimenta, tudo é comunicação. E, na verdade, a criança pega muito mais por essa comunicação do que pelo que a gente está falando, né. Eu acho que, inclusive, a comunicação não verbal é 1000 vezes mais importante do que a verbal. Uma coisa é eu dizer: "Vem aqui, filha, a mamãe te ama". Outra coisa é eu abraçar e não falar nada, né. Então, é muito me eu acho até mais fácil quando a criança não fala, porque daí a gente se obriga a buscar outros caminhos que são mais intensos e mais propícios para o aprendizado do que a própria fala. Como eu disse, eu falo muito. Então, muitas vezes eu tô ali falando e quando eu percebo: "Cara, eu tô fazendo completamente diferente do que eu tô falando", mas eu aposto tanto na minha comunicação, e aí, na verdade, o que eu tô ensinando não é nada do que eu tô falando, né. E quando eu tenho percebido muito isso quando as meninas estão entre elas falando coisas bonitas de forma agressiva. Do tipo: "Tá bom, Martina, eu te empresto, tá aqui, ó, não sei o quê". Eu olho e falo: "Gente do céu, ela está, empurrando, ela está totalmente não olhando pra irmã", mas eu faço isso quando eu falo pra ele: "Tá bom, mãe não vai ficar nervosa com você agora, vai, não sei o quê", mas eu tô nervosa, né, então não é o que a gente fala, né. Então antes da comunicação eu acho até mais fácil, porque daí a gente se obriga a fazer diferente do que só ficar falando, né. E é no toque, então, até quando a gente fala, por exemplo, de educação sexual, é sempre desde o toque que a gente lida com a criança, quando a gente fala de relações abusivas, desde a forma com que a gente leva a criança para o banho, ou que tira a criança do banho, ou que põe a criança no carrinho, ou que tira a criança, tudo isso a gente tá falando de relações abusivas, né. Tanto que uma vez, a gente estava conversando sobre: "Ai, será que no futuro nossos filhos vão ter relações tóxicas ou não?". Depende de nós, né, porque a nossa relação com eles muitas vezes, ou 100% das vezes, ainda é tóxica, né, é o como que a gente se impõe para aquela criança. Então, a comunicação não verbal para mim ela é primordial, assim. E é muito mais, você tocou nesse assunto, é muito mais sobre a sua comunicação com ele, então você pensar assim, se você estiver ansiosa, se você não tá bem, você vai se comunicar de um jeito, né, ansioso. Então, você vai querer tentar fazer ele dormir, ele não vai dormir. Então é sobre o que você tá sentindo. Quando não tem, porque existe comunicação, linguagem e fala, né, então tem várias formas, isso que a Alce tá falando é importante, porque a gente pensar o que a gente tá sentindo, quando não tem a fala. Então, quando você vai abraçar, quando você vai tentar fazer dormir, toda vez que você tá tentando se comunicar com ele, é no olhar, é tudo. Então, entrega pro pai, fala: "Ó, pega ele, eu não tô bem, eu não consigo fazer dormir, eu tô ansiosa". Então, e sai, porque é sobre o que você sente. Então, ele vai notar, o filho é uma extensão com um cordão umbilical invisível até os 7 anos. Então, ele vai sentir tudo que você tá sentindo, tudo. Se você estiver ansiosa, ele não vai dormir. Se você estiver, né, sem teu autocuidado, sem você tá pensando no que você precisa para melhorar ali naquele dia com você mesma, ele vai sentir. Então é sobre isso, é sobre você. Muito mais do que sobre ele, porque ele ainda não fala, não entende. Então a tua conexão é essa, de trabalhar mais o que você tá sentindo.